Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um tempo precioso que vos fala nesta hora, Paulo Roberto. Eu tenho certeza que hoje vai ser de suma importância esse ensinamento que nós vamos trazer a todos vocês pela graça e misericórdia de Deus, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo de Deus. E o que me despertou a fazer esse vídeo foi justamente um questionamento que Paulo ele fez a 12 homens ali na igreja de Éfeso. Isso está em Atos, no capítulo 19, no versículo 1, versículo 1 em diante. Ele disse aqui no versículo 2 o seguinte: disse-lhe, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Um assunto que é de suma importância para a igreja, mas muitas pessoas ainda não sabem quem é o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo, né? Qual é a finalidade do Espírito Santo. E nós estamos aqui para ajudar você a compreender mais sobre esse assunto. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa da Trindade. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Espírito Santo, ele foi prometido por Jesus Cristo. Jesus Cristo falou para os seus discípulos, para a sua igreja, dizendo que ele subiria ao Pai, mas ele enviaria um outro Consolador, que é o Espírito Santo. E já começando aqui a falar sobre essa questão do Consolador, né? Jesus Cristo, quando entrou na sinagoga, pegou o livro de Isaías e disse, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu, para, uma das coisas, consolar todos os tristes. E está comigo aqui o pastor Bruno Scavone também, para nos ajudar aqui a falar sobre esse assunto. Pastor Bruno, que é um amigo que nós conhecemos há muitos anos, e nós vamos falar, pastor Bruno, a priori, sobre o Espírito Santo como o Espírito Consolador. Boa noite. Boa noite, apóstolo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. E é um prazer estar aqui com o senhor, com todas as pessoas que estão nos acompanhando e falando dessa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. Quando nós falamos como pessoa, porque ele tem as características, tem uma personalidade, ele deseja se manifestar na vida de todos aqueles que estão nos acompanhando. É verdade. E pastor Bruno, nós, quando aceitamos a Cristo, o que acontece? Nós recebemos, né, o Espírito Santo. E nós temos 3 fases, eu digo assim, eu entendo como 3 fases. A fase que nós recebemos o Espírito Santo, quando aceitamos a Cristo. Temos a fase que nós somos batizados com o Espírito Santo. E temos a fase que nós somos cheios com o Espírito Santo. E tudo isso é um processo que nós vamos ali desenvolvendo com Deus, a partir do momento que nós vamos ali nos aproximando cada vez mais dele. Uma pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, reconhecendo a cruz do Calvário, ele como Senhor de sua vida e Salvador, essa pessoa, ela, a partir desse momento, ela já tem o Espírito Santo. Qual que é a sua opinião sobre isso? Exatamente. Quando a pessoa ela entregou a vida dela para Jesus, ao ouvir a mensagem do Evangelho, ao ouvir a palavra de Deus, então o Espírito Santo faz a obra da regeneração. Porque todos nós, antes de entregarmos a nossa vida para Jesus, espiritualmente falando, nós estávamos mortos. Quando entregamos a nossa vida para Jesus e o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, então nós ressuscitamos, recebemos a nova vida, fomos regenerados através do Espírito Santo, ele começa a habitar dentro de nós. Tem a ver com Ezequiel 36, 26, né? Quando ali Ezequiel profetiza a respeito de Israel, e Ezequiel fala ali que eu te darei um coração novo, um espírito novo, tirarei o coração de pedra, transformarei num coração de carne e colocarei, derramarei o meu espírito, diz o Senhor, sobre o espírito do homem. Romanos 8, se eu não me engano, 16 ou 14, ali fala também que Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, quando nós recebemos Jesus, né, como nosso Senhor, depois nós falamos sobre a questão do Consolador. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, recebemos o Espírito Santo. A partir daí, o contato com o Espírito Santo é no espírito do homem para um processo de santificação e de libertação.
Exatamente, porque o Espírito Santo, ele ressuscitou o nosso espírito, nós nascemos de novo e ele nos deu um novo coração, ele nos transformou no nosso espírito. Por isso que Jesus, ele diz, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. E a ação do Espírito Santo está tanto sobre a água, que é a lavagem pela palavra, como o Espírito Santo, que é a própria ação do Espírito Santo ali, fazendo com que o Senhor Jesus seja formado em nós, até usando lá os 5 governos, né? Que é apóstolo, mestre, apóstolo, profeta, pastores, mestres e também a questão do evangelista. E tudo isso é a obra do Espírito Santo dentro de nós, né, para nos libertar, para nos santificar, até para que nós venhamos ver Deus na nossa vida. E também, claro, pela fé, nós acreditamos que Deus criou os mundos, né? Tanto o mundo físico como o mundo também espiritual. Então a gente também poderá viver tanto aqui no físico melhor dessa terra, como também, pastor Bruno, no mundo espiritual, que é o mundo invisível, onde é aquele mundo que Deus mostrou para João, lá no livro do Apocalipse. Falando um pouco desse processo de santificação após a pessoa se converter e de libertação, eu posso citar até aquele versículo que o nosso presidente usou muito na campanha dele, que é João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E também João 17:17, Jesus orando disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pastor Bruno, só existe santificação e libertação através da ação do Espírito Santo. Exatamente. Mas é o conjunto do Espírito com a palavra. Porque quando há uma ação do Espírito, em concordância com a palavra, por isso Jesus ele disse, quem nascer da água e do Espírito. Então, a água, Paulo fala sobre uma regeneração, uma lavagem pela palavra. O próprio Jesus, ele disse também, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então é importante a pessoa, ela estar em um lugar onde a palavra de Deus seja pregada, palavra na íntegra, palavra verdadeira, para que o Espírito Santo, em conjunto com a palavra, possa fazer a obra na vida da pessoa. E esse texto que o senhor citou de João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. É interessante, apóstolo, que o conhecer no original é intimidade. Sexual. Então, ali está falando sobre uma intimidade. Então, a libertação, ela acontece na vida da pessoa quando ela começa a ter uma intimidade com a palavra de Deus. E tocando um pouco, abrindo um pouquinho o leque nessa questão da libertação, não é apenas livramento de demônios, porque às vezes a pessoa, ela imagina que expulsou ali um demônio, mandou o demônio embora e ela está... É uma parte, né? E a pessoa está possessa, você vai, ora pela pessoa, você expilha o demônio dela ali em nome de Jesus, mas se você se ela não tiver a palavra de Deus revelada em seu espírito e ela não tiver essa intimidade com a palavra, a casa fica vazia e posteriormente a vida dessa pessoa vai ficar até pior do que quando ela chegou ali para ser consolada. Exatamente, por causa dos 7 espíritos piores que entrarão ali. Por isso a importância do Consolador, do Espírito Santo, morar dentro da pessoa. E aí o espírito dela foi ressuscitado, ela nasceu de novo, aí ela vai ter que ser guiada pelo Espírito para que a carne não governe, não volte a governar mais a vida dela, porque em Romanos capítulo 8 fala que aqueles que são governados pela carne ou andam segundo a carne, estes morrerão, ou seja, eles voltarão àquele estado anterior de separados de Deus. Isso aí é complicado, gente, a gente precisa observar muito essa questão e até mesmo, você estava falando aí sobre essa questão do processo inicial, dessa libertação, da pessoa estar num lugar onde a palavra de Deus deve ser pregada e pregada com propriedade mesmo, com legitimidade, sem adulterar, né? Sem adulteração da palavra de Deus. Isso é muito importante
para você que está nos assistindo, porque existe uma doutrina hoje, pastor Bruno, de que as pessoas não precisam ir à igreja. Só que as cartas, você vê as cartas do Apocalipse, direcionadas às igrejas, né? O Senhor está sempre falando, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então, a pessoa que está nos assistindo agora, que ela aceitou Jesus, é muito importante, após essa pessoa ter aceitado Jesus, é muito importante essa pessoa ela procurar, ou na igreja onde ela aceitou Jesus, ou procurar uma igreja que pregue realmente a palavra de Deus, para que a obra de Deus continue sendo realizada na vida dela. Exatamente, até porque a palavra de Deus, ela diz que o Espírito diz às igrejas. Naquelas 7 cartas, Deus vai tratando com a igreja. Porque muitas pessoas hoje, apóstolo, elas não congregam porque elas dizem assim, na igreja eu vi isso, eu vi aquele escândalo, eu vi aquele erro, eu vi aquele pecado, mas o Espírito, o próprio Jesus, trata com a igreja. Então, é nesse ambiente ainda que não seja um ambiente perfeito, mas é o ambiente onde o Espírito fala e o ambiente onde o próprio Jesus está tratando, cuidando, podando. Então, é muito importante a pessoa estar nesse lugar. A gente vê o Paulo, né? O Paulo, ele lá na carta dele aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, ele é tão grato àquele povo, que ele fala assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O Paulo liberou uma bênção por causa da liberalidade daquele povo. Aí você vê o mesmo Paulo falando com os Gálatas, né? Que é a igreja das Galáxias, e falou ali para os Gálatas o seguinte, que aquele que semeia na carne vai colher corrupção, aquele que semeia no Espírito vai colher a vida eterna. Ele fala que de Deus ninguém zomba, que de Deus ninguém escarnece. Aquilo que o homem semear, o homem vai colher, se não houver desfalecido. Então, para uma igreja, o Paulo libera uma bênção, para outra, ele libera uma instrução. Então, é nesse ambiente, né, que é a igreja, que Deus ele vai falar de acordo com aquilo que o povo necessita ouvir. Ou Deus vai liberar a bênção, ou Deus vai liberar uma instrução. Deus vai exortar, Deus vai repreender, Deus vai orientar, Deus vai encaminhar essa pessoa para que essa pessoa esteja realmente no plano, no centro da vontade de Deus. Nós estávamos vendo aí a 2 de João 5, né, que nós estávamos vendo que eram 3 que testificam na terra, né? Primeira carta de João. 1 de João, né? 1 de João, capítulo 5. Lê para a gente aí, pastor, porque é muito importante eu falar isso aqui. Pode ler, por favor. Primeira carta de João 5,7, porque 3 são os que dão testemunho ou testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Olha, o Pai está no céu, a Palavra que é Jesus que foi aos céus. Inclusive está até com letra maiúscula, se referindo a Jesus. E o Espírito Santo também, que é onipresente, também está nos céus. Aí vem na terra. E esses 3 são um, né? Os 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam em um. Há uma unidade. O Espírito, né? A água e o sangue. Né? O sangue, quando fala de sangue, fala de perdão dos pecados. Quando fala de água, fala da regeneração pela palavra de Deus. Lavagem da água, que era o que nós estávamos comentando aqui antes de nós gravarmos esse programa. Né? E quando fala do Espírito Santo, é o Consolador. Então, as pessoas têm que entender que elas precisam ter um relacionamento com o Espírito Santo. Através do Espírito Santo, elas precisam entender que o sangue de Jesus é que dá salvação para elas. E que ela não pode se omitir do quê? De serem lavados por essa água, que é a pregação do Evangelho através de pessoas ungidas pelo Espírito Santo. Porque até o próprio Senhor Jesus falou para os apóstolos, vós estáis limpos, mas é necessário que vocês lavem os seus pés. Né? Porque os nossos pés são lugares onde a gente pisa e onde a gente tem contaminações. A gente entra em um lugar que a gente nem sabe onde está entrando. E a gente se contamina. Então é necessário sempre, pelo Evangelho, pela Palavra de Deus,
é muito importante a gente sempre estar em contato com essa palavra, com o Espírito Santo, para a gente lavar os nossos pés e permanecer em santidade, em contato com essa grandeza que é o nosso Deus. A gente percebe, apóstolo, que não tem como separar o Espírito da palavra, até porque eles são um, né? O Pai, a palavra e o Espírito Santo. Então o Espírito ele sempre vai trabalhar em concordância com a palavra, e a palavra sempre vai trabalhar em concordância com o Espírito. Então é importantíssimo a pessoa estar realmente prestando atenção, recebendo a palavra, para manter aquilo que ela recebeu quando ela aceitou Jesus, que é o Espírito Santo, que é uma pessoa, que é Deus, mas uma pessoa tem uma personalidade, por mais que ele seja poderoso, né, o poder do onipotente, que ele é onipotente, mas ele também é extremamente sensível, e a pessoa precisa caminhar segundo a instrução dele. E é aqui que muitos cristãos acabam falhando, porque eles perdem a liderança do Espírito e permitem que o governo da carne tome conta da vida deles. E é muito comum nós olharmos para a igreja e vermos cristãos que outrora viviam na plenitude do Espírito, mas hoje estão naufragando na fé, estão caindo porque estão deixando de ouvir a voz do Espírito para ouvir a voz da carne, do eu acho que é melhor assim, eu acho que é melhor dessa forma, e acabam então ofuscando, como Paulo fala, apagando, extinguindo, apagando a voz do Espírito dentro dela. Entristece verdadeiramente o Espírito Santo. Gente, olha, o papo está muito legal, né? O pastor Bruno está aqui comigo hoje nesse programa abençoado, tempo precioso. Eu acredito que está sendo um tempo de aprendizado, um tempo onde nós estamos aí compartilhando algo da parte de Deus. E seja você quem for que está nos assistindo agora, seja você católico, espírita, evangélico, se tem religião, se você não tem religião, eu quero falar uma coisa para você: a salvação é somente em Jesus Cristo. Então é necessário você prestar muita atenção naquilo que nós estamos falando, né? Porque é necessário sim que você se dobre diante do que Jesus fez por você na cruz do Calvário, para que um processo de eternidade, de reino, de paraíso, de salvação, venha realmente, você venha realmente provar dessa grandeza que é o reino de Deus, tanto aqui na terra, dentro de você, como no milênio, como por toda a eternidade, tá certo? Daqui a pouco nós voltamos falando mais sobre o Espírito Santo. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Eu estava nu e alguém me vestiu. Eu estava enfermo e alguém foi lá me visitar. E eu estava preso e alguém foi lá me ver. E aí perguntaram para Jesus assim: mas quando fizemos isso? E Jesus falou: quando você faz algo para qualquer um ser humano, você faz para mim. Louvado seja o nome do Senhor, nós estamos de volta
falando sobre esse assunto maravilhoso, que é um assunto que trata do Espírito Santo, né? Nós falamos aqui que quando nós recebemos o Espírito Santo, ele vem, nos santifica, ele vem com a palavra e nos lava, e ele também é o nosso consolador. Como é que o Espírito Santo age nos consolando? O Espírito Santo, ele nos dá uma promessa e por meio dela, ele transforma a tristeza, as frustrações, os problemas, as tribulações, ele transforma em vitória. E comigo o pastor Bruno, aqui pastor Bruno em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 3, fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, essa consolação, pastor Bruno, ela se dá através de uma ação do Espírito de Deus, né? Eu tenho certeza que o senhor, como eu, como muitas pessoas estão nos assistindo, que conhecem a palavra de Deus, já tiveram grandes momentos de tribulação. Períodos de tribulação que nós olhássemos para nós mesmos, nós íamos falar assim, não, humanamente falando, eu não conseguiria passar por isso, eu não conseguiria vencer isso. E é nessa hora, pastor Bruno, que nós temos que recorrer ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que vai nos capacitar, né? Ele vai nos capacitar para que nós possamos, né, ser consolados, né? Deus transforma aquela tribulação em vitória. E o bonito é que Deus nos levanta para que nós possamos consolar outras pessoas. O senhor veio, né, de uma situação, eu vim de outra, e quantos amigos vieram de tantas situações aí complicadíssimas e hoje são pessoas nascidas de novo, são pessoas que receberam o Espírito Santo, mas são pessoas que têm mais. Tem agora o batismo com o Espírito Santo. Então, além de consoladas, consolam outras pessoas e tem o batismo com o Espírito Santo. Pastor Bruno, a pergunta é, as pessoas perguntam assim, pastor, o que eu tenho que fazer para eu ser batizado ou até mesmo cheio? A gente já pode falar sobre os dois assuntos. Ou até mesmo cheios com o Espírito Santo. O senhor havia falado no bloco anterior sobre a pessoa que tem o Espírito Santo, mas ela às vezes dá lugar à carne, né? E tem a pessoa que tem o Espírito Santo e ela dá lugar ao Espírito. Tem alguma coisa aí que tem a ver com a pessoa ser batizada cheia ou não? Como é que você vê isso? Com certeza. Iniciando ali pela leitura que o senhor fez a respeito do Espírito Santo, que ele é o nosso Consolador, Consolador poderia também ser traduzido como ajudador, intercessor, aquele que nos fortalece. Então nós temos a ajuda necessária, toda a ajuda necessária, todo o poder necessário para vencer qualquer circunstância já está depositado dentro de nós. Paulo, ele fala na carta aos Efésios que o mesmo poder que o Pai utilizou para ressuscitar Jesus dentre os mortos, esse mesmo poder está em nossa vida. Ele opera em nós. É verdade. Então, por isso que nós temos condições de receber ajuda no momento da tribulação e ajudar outras pessoas. Porque lá em João capítulo 20, quando Jesus, após a sua ressurreição, quando ele aparece ressurreto, ele fala para os discípulos, assim como o Pai me enviou, da mesma maneira, com o mesmo revestimento, com a mesma autoridade, o mesmo poder, eu estou enviando vocês agora. Enviar significa levar algo a alguém. Uhum. Então, eu recebi o consolo, eu recebi a força, eu entendi que a pessoa do Espírito Santo habita dentro de mim. Então, na hora da tribulação, como cristão, eu não vou recorrer a uma bebida, eu não vou recorrer aos vícios, eu não vou recorrer à promiscuidade, eu vou recorrer àquele que tem todo o poder de me ajudar. E além de eu receber a ajuda, eu posso consolar, você como cristão, você como filho de Deus, você pode consolar outras pessoas, porque você tem o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Essa é a habitação do Espírito dentro de nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo.
Aí vem a outra questão, que é o batismo, no Espírito Santo. Eu posso ler um versículo Sim, aqui? Perfeito. Que eu acredito que você vai falar sobre isso. Efésios 5,18. Né? E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vossos corações. Quer dizer, essa questão do batismo tem a ver com que você abre mão do vinho, que o vinho serve para quê? Serve para alegrar a carne. Sim. Né? E levar a pessoa à contenda, né? E levar a pessoa à contenda, né? Quer dizer, por trás de uma taça de vinho tem brigas, tem prostituição, tem certas coisas que a pessoa de cara limpa ela não conseguiria fazer, tem orgias e assim por diante. Quando a pessoa abre mão dessas obras da carne, ela começa a envolver com as coisas de Deus, é onde a pessoa começa ali a entrar no caminho para ser batizado e cheio do Espírito. É isso aí. Exatamente. Tanto é que o texto que o senhor iniciou no bloco anterior, lá de Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo, ele faz a pergunta: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? É interessante que ele não está falando assim, Deus deu a vocês, mas ele está falando, vocês receberam, porque Deus já deu. O Espírito Santo não é mais uma promessa como a volta de Jesus, por exemplo, que é uma promessa que ainda não aconteceu, ela vai acontecer, nós não sabemos quando, mas ela vai acontecer. Agora, a questão do Espírito Santo já é uma realidade, por isso que ele pergunta, vocês receberam? A questão é, Deus deu, mas você quer receber ou não? Você quer o Espírito ou você quer o vinho? Você quer as coisas do mundo ou você quer a presença do Espírito? E há um caminho para a pessoa, porque eu acredito, apóstolo, que o batismo, ele fala de revestimento de poder para executar a obra de Deus. O Espírito Santo, ele veio habitar dentro de mim. Capacitação, perfeito. Ele veio habitar dentro de mim quando eu aceitei Jesus para a salvação e para me guiar dentro da palavra. E até para a gente entender as coisas de Deus, é só pelo Espírito, né, pastor Bruno? Aqui, 1 Coríntios 2, o 12 e o 13, fala que o Espírito Santo nos dá condições de compreender as coisas de Deus, a maneira que Deus fala conosco. Deus pode falar, eu creio, através da palavra. Deus, ele pode falar através de sonhos, eu acredito nisso. Deus pode falar através até da manifestação da palavra do conhecimento, das revelações, enfim. Sim. Deus pode falar. E quando a pessoa tem o Espírito Santo de Deus, ela consegue compreender e ela consegue ser direcionada para o caminho que Deus tem para ela. Então, quer dizer, o Espírito Santo é de suma importância na vida de uma pessoa que realmente ela quer viver verdadeiramente na plenitude o cristianismo. Perfeito, ele nos guia, né? ele nos direciona, ele nos impele, nos impulsiona a fazer aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ele também é um espírito de revelação, nos dá um entendimento, ele nos faz compreender as coisas celestiais. É por isso que uma pessoa ela pode ter o mais alto nível de intelectualidade. Ela lê a palavra de Deus, ela não entende nada. Porque ela é divinamente inspirada. Então, quer dizer, se ela é divinamente inspirada, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou aqueles a quem ele quiser ser revelar. E é só pelo Espírito que ele... Só pelo Espírito, porque a pessoa pode ter um nível intelectual altíssimo, mas ela lê a palavra e não compreende. Mas quando há uma ação do Espírito de revelação, do Espírito de Deus dentro da pessoa, então ela começa a compreender, a discernir, a entender as coisas de Deus perfeitamente. E o batismo no Espírito Santo, ele é um revestimento de poder. Isso mesmo. Porque a unção, ela nos leva a executar algo, porque a unção, ela significa capacitação. Então, ainda dentro do assunto sobre o Espírito Santo, algumas pessoas, elas acham que elas confundem manifestação com unção, porque não dá para entender um crente que se diz que é ungido pelo Espírito, mas não faz nada, não tem o desejo de salvar, de evangelizar,
de ganhar almas para Jesus, de desfazer as obras do diabo, de usar a autoridade que ele tem em Cristo. Então, o batismo no Espírito Santo, ele vem para capacitar a pessoa para ser uma testemunha. Testemunhar é provar que alguém, é provar que Cristo está vivo. Como que eu provo que Jesus está vivo? Fazendo as mesmas obras que ele fazia. Só que como homem, eu não tenho a capacidade de curar o enfermo, eu não tenho a capacidade de ressuscitar os mortos, eu não tenho a capacidade de paralisar uma tempestade, mas a capacitação do Espírito na minha vida, quando eu fui batizado no Espírito Santo, ele me dá essa capacidade. E ele fala que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então, quer dizer, toda pessoa que ela quiser abrir mão do vinho, abrir mão da carne para se envolver com as coisas de Deus, essa pessoa ela pode receber o Espírito Santo. E também, você sabe o que me chama muita atenção também, pastor? É o seguinte, quando o Filipe pregava em Samaria, era um trabalho fantástico, um trabalho, olha, evangelista fora de série, maravilhas, ele era cheio do Espírito Santo, ele fazia a obra através do Espírito Santo, mas aqui fala, como lá também em Atos 19, quando Apolo, que estava cuidando da igreja, né, ele cuidava e o Paulo andava nas regiões superiores, né? E quando Paulo chegou lá, ninguém tinha falado ainda sobre o Espírito Santo, mas aquelas pessoas já estavam provando da ação, das maravilhas, dos milagres. Aqui a mesma coisa em Samaria. Os apóstolos, o Filipe, ele estava manifestando ali o poder de Deus. E a gente vê hoje muitas pessoas sendo curadas, pessoas prosperando, pessoas recebendo bênçãos de Deus. E, desculpa eu falar assim, mas naquela igreja só prega isso. Só prega as bênçãos materiais. É a fé que é manifestada ali, que eu acredito também. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Mas se aquele povo não tiver o Espírito Santo, pastor Bruno, aquele povo, eles não irão conseguir andar segundo o Espírito, mortificando a sua carne, sendo guiados por Deus, filhos de Deus e assim por diante, e sendo de Deus verdadeiramente. E os apóstolos desceram ali, os apóstolos foram chamados, e eles tiveram a necessidade de impor as mãos sobre aquele povo que já tinha recebido a palavra de Deus. E aquele povo, eles receberam a maior bênção do Evangelho, né? Ou seja, a maior bênção porque conduz o Espírito Santo é a maior bênção do Evangelho, né? Recebeu essa bênção do Evangelho, essa maior bênção do Evangelho, que fez com que eles fossem revestidos, né? Capacitados. Agora, eles não estavam ali só para receber. Imagine agora aquele povo, eles se levantaram como um exército de Deus ali. Eles saíram capacitados por Deus para fazerem com as outras pessoas aquilo que fora feito com eles. Com eles. E eles, tanto lá em Atos 8, na questão de Samaria, como em Atos 19, lá em Éfeso, eles provaram das maravilhas. Hoje em dia, nós temos visto muitos cristãos provando as maravilhas de Deus, mas eles param por aí. E foi interessante que, tanto em Samaria, que foi envio de Pedro e João, se não me falha a memória, isso, Pedro e João, pôs as mãos para que eles fossem batizados no Espírito, isso. E lá em Atos 19, o apóstolo Paulo. Por quê? Porque o Espírito Santo, revestimento, batismo no Espírito Santo, a palavra batismo, mergulho, imersão. Eles precisavam ser mergulhados no Espírito para suportar as tribulações e as provações. Exatamente. Falei isso na igreja quando eu preguei realmente sobre isso, porque é impressionante você ver o apóstolo Paulo e Silas louvando numa situação daquela, quer dizer, orando, presos injustamente. Se não fosse o poder do Espírito Santo. Apanharam tudo, foram açoitados, né? Se não fosse o poder do Espírito Santo na vida deles, eu acho que Paulo não falaria aquilo, né? Combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Acho que no meio do caminho ele teria sido destruído. Com certeza. E era né, o grande segredo da igreja primitiva. Porque hoje a gente percebe
quando as pessoas elas frequentam uma igreja ou conhecem o Evangelho, uma parte só os milagres, quando elas passam uma tribulação, infelizmente é muito comum a gente ver uma pessoa, eu perdi meu ente querido, não quer mais andar com Jesus. Não quer mais ir para a igreja. Eu perdi um bem material. Depressão, meu marido me abandonou, minha esposa me abandonou, alguma coisa não aconteceu, como ela faz uma meta para o ano seguinte, aí ela não consegue aquela meta, aí ela desanima. Só que o grande segredo da igreja primitiva, eles enfrentavam o Império Romano. Os cristãos eram jogados em arenas, os cristãos tinham os seus bens espoliados, eles perdiam tudo, eles enfrentavam muitas tribulações. E o que fazia aquelas pessoas serem apedrejadas, e mesmo assim, como Estevão, conseguir olhar para o céu, para os céus e dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, era o preenchimento do Espírito Santo. Então, hoje em dia, é muito preocupante uma pessoa que vai para a igreja apenas para resolver os seus problemas. Ela não está de toda errada, faz parte, mas ela precisa buscar um revestimento do Espírito, porque, apóstolo, as tribulações elas virão. Com certeza. As batalhas, as provas, elas surgirão. É interessante que Paulo, eu não sei se esses pregadores que pregam hoje apenas bênção, se Paulo frequentaria uma igreja deles, ou se eles entenderiam a teologia de Paulo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Paulo, quando ele estava se despedindo, indo para uma outra região, ele diz: olha, eu não sei o que vai acontecer, mas a não ser aquilo que o Espírito Santo me revela. E o que é que o Espírito Santo revelava para ele? Que vinha tribulações. E hoje a gente vê muitos supostos profetas dizendo: não, Deus vai te dar isso, Deus mostrou que vai te dar aquilo outro, que eu não duvido, eu sei que Deus faz, isso faz parte da intervenção divina do Evangelho. Mas eu já vi muita gente também sendo revelado e não acontecer nada, porque a pessoa, como ela é condicionada a viver esse tipo de Evangelho, em que ela não precise ter uma vida pautada de acordo com a palavra de Deus, ser guiada pelo Espírito Santo, ela vive uma vida cheia de brechas. Ela vive dando lugar ao inimigo. E por ela dar lugar ao inimigo, quer dizer, os planos de Deus na vida dessas pessoas ficam frustrados. Por quê? Porque quem dá lugar para o inimigo, Jesus falou que ele vem para quê? Para roubar, matar e destruir. Então eu conheço muitas pessoas que até acredito que aquelas outras pessoas até falaram da parte de Deus, mas são pessoas que não têm compromisso com a verdade. Elas não querem viver a plenitude do Evangelho. Elas querem viver somente as bênçãos do Evangelho e não viver justamente com o abençoador, que é o Espírito Santo, que é o Senhor Deus, que é o nosso Consolador, que está aqui com a gente hoje. Essa pessoa que nos assiste na nossa fraqueza, nos dá assistência, nos ajuda, né? Nos consola, e a pessoa ela não quer. Então ela fica frustrada, ela acha que porque ela não teve tal coisa, porque não aconteceu, e aí ela fica aquele cristão fraco, aquele cristão medido por baixo mesmo, né, onde o inimigo vem e começa a agir nas faltas dessas pessoas e elas acabam se desviando do caminho do Senhor. Pastor Bruno, nós hoje não temos mais tempo para falar sobre esse assunto, mas eu acredito em nome do Senhor Jesus que as pessoas que estão nos assistindo, elas aprenderam bastante conosco aqui, nós aprendemos também, porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. Então nós chegamos ao término dessa programação, um tempo precioso, falando sobre esse assunto maravilhoso, que é o Espírito Santo de Deus. E encorajando você que está nos assistindo, para que você busque esse relacionamento com o Espírito Santo, para que você se incline para as coisas do Espírito. E talvez você fale assim: pastor, como é que eu vou me inclinar para as coisas do Espírito? Haja vista que nós somos seres humanos, nós somos falhos e nós andamos nesse corpo pecaminoso. Bom, a Bíblia fala aqui em Romanos 8, no capítulo 12, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne, como o pastor Bruno falou, morreremos. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, nós viveremos. Então, não é por sua capacidade que você vai conseguir se permitir ser guiado pelo Espírito Santo. É pelo próprio Espírito Santo.
Se você começar a se relacionar com Ele, você vai ver que amanhã você vai estar melhor do que hoje. E depois, daqui a pouco aquilo que era uma tentação, que você estava sempre caindo, você vai ver que aquilo não se tornou mais nada para você. Você venceu, triunfou e você realmente vai falar como Paulo ensinou em todas essas coisas, né? Você não fala nem eu sou mais, fala, eu fui mais que vencedor. Eu já passei essa fase e prossigo para o alvo em nome de Cristo. Pastor Bruno, obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe. Suas considerações ao nosso público aí do programa Tempo Precioso, Rede Super MS. Obrigado, apóstolo. Foi um grande prazer estar aqui nesse tempo precioso e falando a respeito do Espírito Santo, que é o relacionamento mais íntimo que nós devemos de buscar aqui nessa terra. Então, quero encorajar você que nos acompanhou, que nos assistiu, a buscar de todo o seu coração, porque certamente Ele vai te ajudar, Ele vai te guiar, Ele vai te fortalecer e vai guiar você para a vida eterna. Foi um grande prazer, espero estar mais vezes aqui com todos vocês. É isso aí. Que Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz e olha, todos os dias de segunda a sábado, às 21 horas, nós temos um programa Tempo Precioso e com essa edição especial falando sobre o Espírito Santo de Deus. Até o nosso próximo encontro, que Deus te abençoe.